Como manter o diabo fora da sua vida? Amém ou não amém? Ei, fale para alguém, você não precisa desse hóspede dentro da sua vida. Então hoje você vai aprender como manter o diabo do lado de fora. Amém? E eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra fique em pé, nós lemos a Bíblia, depois você senta. 1 Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro 5, versículo 8. E queridos, olha, tanto hoje como quarta-feira a gente vai lidar com guerra espiritual. A gente vai lidar com, sabe, um mundo espiritual. E se tem um capeta, algum demônio que está rugindo, cercando, ou entrou, vai ter que sair. Amém ou não amém? Aí você fala, mas eu sou crente, o diabo não entra na minha vida. Jesus expulsou o diabo de Pedro. Todas essas palavras que eu vou ler foram escritas para a igreja. Tudo isso que eu vou ler foi escrito não para o mundo, mas para mim e para você. 1 Pedro 5,8 diz assim, Pedro dizendo, sede vigilantes, sóbrios, alertas, vigiai. O vosso inimigo, quem? Adversário, o diabo, diga, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Efésios 4, 27, eu vou ler e você pode sentar, diz assim, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27 diz o quê? Vire para alguém, fale isso. Pode sentar. Na versão amplificada em inglês diz assim, não dê ao diabo oportunidade de levá-lo ao pecado, guardando rancor, ou nutrindo raiva, ou abrigando ressentimento, ou cultivando a amargura. Então, queridos, nós estamos numa guerra espiritual. Diga, guerra espiritual. E por nós não entendermos, muitos não entenderam isso, têm apanhado todos os dias, têm sido derrotado, têm sofrido todos os dias em áreas que você deveria ser vencedor. Vire para alguém e diga assim, você é para ser mais do que vencedor. Em todas as áreas, aonde você puser a mão tem que prosperar. Amém, querido? Tudo que você fizer será bem sucedido. Os seus inimigos deveriam vir, eles vêm, mas eles têm que fugir também. Eles têm que fugir da sua vida. Eles não podem simplesmente, sabe, acessar a sua vida. Mas apesar disso, pessoas têm sido o quê? Vítimas. Mas eu não preciso ser vítima daquilo que eu já tenho, a garantia da vitória. Aquilo que eu já tenho, a garantia da vitória, querido. E nós vamos hoje ver quem é o adversário, quais são as suas ferramentas e como nós, você e eu, podemos mantê-lo fora da nossa vida, fora da sua mente, fora das suas emoções. O diabo, para muitos, ele é muito, sabe, grande, ele é poderoso, ele é muito presente, mas eu quero declarar que Ele está debaixo dos nossos pés. E existe uma promessa que diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo, bate esse pé aí, debaixo dos seus pés, lá atrás, bate os pés, diga, o meu Deus é o Deus de paz, e esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Você pode bater bem forte o seu pé. Querido, não é se ganhar, nós já temos a vitória. Diga, eu já tenho a vitória.
Agora, para isso nós vamos entender, a Bíblia usa o termo diabo. O que significa isso? A palavra diabolos. Ela é formada de duas palavras em grego, dia e balos. Essas duas palavras, elas formam e elas mostram o que é que ele faz, porque o nome, ele revela, ele revela aquilo que alguém faz. Por exemplo, o nome de Deus é Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor da sua vida. Ele é o Deus que provê, amém? Então toda vez, e o que significa dia? Significa atravessar, penetrar, atravessar o objeto, furar de um lado a outro. E balo significa lançar, arremessar, ou mesmo bater, como se lançasse algo de uma forma tão violenta, que chegasse a você, e batesse em você, e atravessasse você de um lado a outro. Olha que coisa séria. É como, sabe, Deus está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, que o diabolos, quando essa palavra se une, significa o quê? Elas formam a palavra diabolos, que significa atirar algo, repetidamente, golpeando, de novo, e de novo, e de novo, e lançando, e atacando, e agredindo, até que isso seja não apenas afetado, não apenas influenciado, mas seja atravessado de um lado para outro. Isso mostra, sabe, a persistência que o diabo tem de acessar a sua vida. Ele ataca uma vez, duas vezes, ele não para, ele começa a ver a parede ruir, e ele continua atacando aquela parede, ele continua agredindo, seja na área da saúde, na área emocional, na área ministerial, e ele ataca, e ele para, ele não tem pena de você, na sua família, agressões, acusações, amargura, dor, e ele ataca, e acusação na sua mente, e ele ataca dia e noite, e principalmente à noite, ele continua atacando, ele não para, porque ele não quer apenas entrar, ele quer te atravessar. Essa é a ação do diabo, ele quer te deixar para baixo, ele quer deixar você humilhado, totalmente escravizado, debaixo do domínio dele. Mas hoje eu quero declarar: você não precisa ser uma vítima de Satanás. Se você crê nisso, se manifeste e dê glória a Deus. Agora eu quero lhe falar algo. Tudo que o diabo tem foi algo que você entregou. Eu vou repetir, tudo o que o diabo tem, não foi algo que ele simplesmente tomou, mas de uma certa forma, a única forma dele ter legalidade, para ter acessado alguma área na sua vida, foi porque você deu. A Bíblia fala: não dê lugar. Vire para alguém e fale: teu irmão, não dê lugar. Ele é real, Jesus falou dele, Jesus o confrontou, e a Bíblia ela usa esse termo mais de 60 vezes. O que significa lugar na Bíblia? Ele é usado mais de 60 vezes, é a palavra, sabe, topos, ou seja, esse pequeno versículo, ela mostra, sabe, o que é topos? É a mesma palavra que vem topografia, mapa, é uma região específica, ele é o objetivo, ele tem um alvo, e esse alvo é atingir aquela área que ele começa a se aproximar. Ele vai chegando perto, não existe reação nenhuma. Por quê? Porque você está distraído, você está desatento. Por isso que a Bíblia fala: vigie, vigie. Vigiar é observar, vigiar é ficar atento, vigiar é não baixar a guarda. Como é que ele faz? O diabo, que é o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, ele fica observando a sua vida, e ele observa vez após vez,
após vez, agora mesmo no culto, eu quero te falar algo. Há um ser demoníaco caído que está olhando para você e observando você, e aonde ele vê a oportunidade, ele vai entrar mesmo dentro da igreja, ele vai entrar dentro de você, e ele vai começar a acessar a sua vida. Ei, meu irmão, sabe que a palavra topos, não deis lugar, topos é um lugar objetivo, é algo como se fosse um mapa, e ele começa a ver qual é a área, qual é a área que eu vou acessar a sua vida. Eu estou começando a observar uma astenia, uma fraqueza, uma negligência, uma incredulidade, uma rebeldiazinha, que é uma porta para o diabo, uma fresta, da qual ele pode começar a observar lá dentro. Sabe, muitas vezes a gente chega em lugares, e para a gente olhar dentro, a gente procura uma fresta. Primeiro ele fica em volta da sua casa, da sua vida, olhando. Você está, no momento que você levanta, ele está te observando. Até o momento que você dorme, ele está te observando. O sono é o maior lugar de ação demoníaca. Se você não entender, o sono pode ser um momento de experiência com Deus, ou um momento de opressão espiritual. Pois eu quero declarar que você vai entrar numa nova fase, onde você estará blindado. Ei, eu vou repetir, quem recebe aí em nome de Jesus, a tua mente estará blindada, o terror noturno não te alcançará. Ele está olhando para você agora mesmo. Quando você não está focado, como ele gosta. Como, por exemplo, você está aqui, o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui? Mas tem gente que não vieram fazer isso, porque ficam abraçados, ficam conversando, ficam desatentos. Ei, meu irmão, quer dizer uma coisa: quando você ignora a presença de Deus, você está abrindo oportunidade para a presença do diabo na sua vida. Eu vou repetir, para a presença de Satanás na sua vida. O que nós temos é cristãos, pessoas que frequentam a igreja, oprimidas, cheios de demônios nas suas vidas. Vem para a igreja, não tem experiência, porque a experiência que você tem é o ambiente que você cria. Você tem que criar um ambiente para a presença de Deus, meu irmão. Um ambiente de glória, um ambiente de fé, um ambiente de vida, um ambiente de unção. Não deis lugar. Você está me ouvindo? O diabo, ele usa, sabe, imagens, e ele tenta fazer o quê? Ele tenta criar ambientes da qual ele vai acessar a sua vida. Ele coloca os seus olhos, ele coloca o seu foco em um lugar para enxergar da forma como ele quer. Ele faz você olhar coisas que você deveria olhar pela fé, você olhar de forma cobiçosa, querendo aquilo que não é seu. Os olhos são portas de entrada. Eu vou repetir: os olhos, seus olhos, podem ser uma brecha, algo que você dá para o diabo criar uma imaginação dentro de você, e é a forma como ele te afeta, te influencia. O que o Espírito Santo faz? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, e haverão sonhos, visões e profecias. Exalarabacantar. Você pode glorificar a Deus. E aí, ele usa o diabo, porque o diabo só tem o que você dá a ele. Se você dá a sua visão, a sua imaginação, ele vai usar isso para entrar. Ei, eu vou repetir: entrar na sua vida. Tudo que ele precisa é de quê? Uma brecha. Agora, entenda,
O que Paulo, o que Pedro estão falando aqui é que não deis lugar. Em outras palavras, eu não estou aqui nessa noite, se for o caso eu farei, mas não estou aqui nessa noite para expulsar demônio. Eu estou aqui nessa noite para expulsar o demônio na porta já. Quando ele for chegando, fala: aqui não, diabo, aqui não, Satanás, aqui não. Você pode vir, mas não vai entrar. Você pode avançar, mas não vai prosperar. Eu não vim aqui, não quero expulsar demônio da sua vida. Se tiver, eu vou expulsar sim, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer, hoje você vai bater a porta na cara do diabo. Fale para alguém: bata a porta na cara do diabo. Ei, meu irmão, ele esperou que você viesse aqui e ficasse todo desatento. Você está recebendo a palavra de Deus. Ele achou que você viria aqui e ficaria disperso. Você está focado, você está recebendo. Algo está acontecendo na sua vida. A porta vai ser fechada. Amém ou não amém? Mas entenda, o diabo é territorial. E quando eu falo isso, você tem que entender que na área onde você está prosperando, você está sendo devorado. Tem áreas da sua vida onde você prospera espiritualmente. Tem outras áreas que você não prospera. E hoje nós vamos tratar, porque a vitória está com você. Ei, todo o território, todo o acesso, eu declaro em nome de Jesus, vai ser fechada na porta, na cara do diabo. Toda brecha, a brecha eu dou, mas querido, eu quero declarar, a vitória vem do Senhor. Se você quiser nessa noite, aquilo que você está sofrendo, talvez você está sendo devorado. Em qual área eu estou sendo devorado? Meu irmão, muitas vezes, se você vê, é a soma de pensamentos, palavras. Ei, meu querido, como o diabo tem usado a língua de pessoas, e repetidamente, pessoas que profetizam coisas da carne, profetizam fora da palavra de Deus, como tem destruído a vida de pessoas. Eu quero falar para aqueles que querem profetizar: trate as pessoas como Deus as trata. Ele não fica envergonhando ninguém, Ele não fica jogando ninguém para baixo. Ele diz: ainda que peque 7 vezes, eu o levantarei, diz o Senhor. É porque tem uns promotores, aqueles que acham que espiritualidade é falar pecado dos outros. Ei, meu irmão, isso é coisa do diabo. A ação de Deus é restaurar. Você está entendendo ou não? Se você não entender a natureza da igreja, é pegar o caído, é pegar o humilhado, é pegar o vencido e transformá-lo num vencedor, num vitorioso. É uma pessoa pegar o pobre e enriquecê-lo, pegar o doente e sará-lo. Amém ou não amém? Quantos dizem glória a Deus? Diga, fala para alguém: não dê lugar ao diabo. Porque tudo que o diabo procura é um território. Qual o território que ele tem acessado? Sabe, tudo que ele precisa é de um ponto de entrada. São suas palavras. Como assim minhas palavras? A Bíblia fala que, sabe, eu como dos frutos da minha palavra. O que você tem dito repetidamente, constantemente, vez após vez? Na área do perdão, tem pessoas que acham que não precisam perdoar. Quero falar algo: perdão não é algo para a pessoa, é algo para você. O perdão é tirar das suas mãos e colocar nas mãos de Deus. O perdão é quando eu entendo que só Deus pode lidar e tratar no nível dele. Não é algo emocional. É algo que aquela dívida, aquela ofensa, ela não pode mais continuar te influenciando e te afetando. Eu sei que todos aqui passam por situações que precisam ser vencidas, mas hoje talvez seu pai, sua mãe te feriram, alguém te feriu. Hoje você vai, em nome de Jesus, liberar o perdão e tirar todo acesso do diabo sobre a sua vida. Você pode levantar as mãos e falar com Deus. Fala: Deus, hoje
eu quero liberar perdão sobre os meus devedores. Eu declaro hoje o perdão sobre aqueles que me feriram. Quantos pode dizer glória a Deus? Aí você diz assim: ok, eu levantei, mas eu não senti nada. Ei, quem determina aquilo, o princípio do perdão não é o seu emocional, é a palavra de Deus, aleluia. Deus, Ele manda, fala: perdoa os meus pecados assim como tenho perdoado os meus devedores. Então nesse momento eu libero perdão. A obra não é tua, a obra é do Senhor. Alguém pode se manifestar, dar glória a Deus? Aleluias, glória a Deus. Agora, querido, entende? Você escolhe qual o nível que você vai viver: o nível inferior ou o nível superior, o nível da ofensa, o nível da cobrança, ou você não vai dar lugar ao inimigo. Fala para o teu irmão: o que o inimigo tem é aquilo que você deu. Muitas pessoas assim dizem assim: por que Deus permitiu? A resposta não é essa. A resposta é porque você decidiu. Fala para o teu irmão: não foi Deus que permitiu, foi você que permitiu. Quantos querem a prosperidade e a bênção? Não, quantos querem viver a abundância? Quantos falam assim: eu vou viver a abundância? Em duas áreas que elas caminham juntas: uma, o perdão para viver a prosperidade; outra, confissão. A Bíblia fala que aquele que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa prosperará. Mas outra área, meu irmão, a Bíblia fala o seguinte: vocês sois consumidos, sabe por quê? Porque simplesmente deixam de trazer aquilo que é de Deus. Então tudo aquilo que eu mantenho na minha vida, eu tiro, eu dou lugar. Ou seja, aquilo que eu trago para mim, eu tiro de Deus. E a Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Pessoas vivem de remorso, olhando a sua vida e não gostando do que vem. Por quê? Porque escolheram tomar nas suas mãos aquilo que pertence a Deus. Deus está a ponto de derramar uma grande unção em todas as áreas, onde você vai prosperar, aonde você jamais viveu prosperidade, onde a tua família, o seu ministério, os seus negócios vão prosperar, e as pessoas vão perguntar: qual é a razão? É porque eu estou cheio do Espírito Santo. Áreas que o diabo entrava, não entra mais. Não entra mais, sabe? Agora, para isso eu tenho que reconhecer nessa noite. Não adianta nada eu ouvir a palavra e achar que vai acontecer uma mágica. Eu tenho que tomar uma posição, escolher o nível que eu quero viver, porque a experiência que eu tenho é resultado de quem acessa a minha vida. Sabe, a experiência, o nível que você vive, é resultado de quem acessa a tua vida. E eu quero declarar que onde Deus acessa, as pessoas são saradas, as pessoas crescem, coisas acontecem de uma forma extraordinária. Você pode viver no pior momento, a pior geografia da sua vida, mas você vai prosperar igual Daniel. Daniel prosperou no poço, Daniel prosperou na casa de Potifar, Daniel prosperou na prisão, Daniel prosperou no palácio. Eu quero declarar que não é a geografia, é o Deus que está acessando a sua vida, independente da geografia. Entende, meu irmão? Quanto mais cheio de algo, determina a experiência que você vai viver. A Bíblia fala: o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, ele anda em derredor,
buscando oportunidade. Sabe, ele usa uma palavra, ele usa uma situação, e aí ele começa o trabalho dele, de te bombardear. Você sabe, a Bíblia fala no texto lá de Efésios, no versículo anterior, ele fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Que de repente, se você tiver uma situação e decidir levar essa situação para a cama, o diabo vai usar essa situação para bombardear a sua mente a noite toda. Vai vez após vez falando, criando, sabe? Ele vai provocar um ambiente de deformidade no lugar onde você tinha respeito e admiração. Ele vai começar a colocar uma lente nos seus olhos, e no lugar onde você recebia, você vai ver falhas, você vai procurar fraquezas, e naquele lugar o diabo vai ficar bombardeando, vez após vez, após vez, atacando sua mente, até o ponto que as suas emoções ficam incendiadas. Não se coloca o sol sobre a sua ira. Aprenda a entregar para Deus aquilo que você não pode apagar. Se você parar para perceber e fazer uma análise da vida, você vai ver que pessoas perderam as maiores oportunidades porque não souberam lidar com o fogo. Não souberam lidar com o quê? Fala para o teu irmão: aprenda a lidar com a pressão, senão ela vai lidar com você. Você vai virar alguém que vai justificar seu status pelas situações que você passou. Ah, você não sabe. Esses dias, uma pessoa chegou e falou assim, chegou para mim, falou assim: ah, o fulano de tal passou fome na igreja. Isso é uma mentira, isso jamais aconteceu. Mas o que acontece? Satanás começou a atacar, vez após vez, e agora, até coisas que não aconteceram, se torna realidade, porque quando você não sabe lidar com o seu próprio vale, você não experimenta o Deus provedor, o Deus que é o seu pastor, e que nada te faltará, o Deus que te unge na humilhação, o Deus que coloca uma mesa próspera no meio dos seus inimigos, o Deus que te faz atravessar a pior situação, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Alguém pode glorificar a Deus? Então, vamos lá, gente. Sabe, o diabo está mais empenhado em nos atacar do que nós resistirmos a ele. É uma infeliz verdade. Por exemplo, Pedro fala sobre resistir firmes na fé. Fale para alguém: querido, a vitória. Fale de novo: querido, a vitória começa com a tua resistência. O que acontece? O diabo está atacando, vez após vez, vez após vez, lançando os dardos, lançando os dardos, lançando os dardos, lançando os dardos. Ele vai querer enfraquecer essa parede, ele vai querer atravessar repetidamente na sua mente, no seu emocional. Mas Pedro está dizendo: resistir. Diga: resistir. O que é? Mantenha a sua confissão, mantenha. Sabe que Tiago fala, sabe, ele fala sobre resistir na fé. Diga, fala, temor, resista na fé. Olha o que Paulo fala, ele diz: fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder. Paulo já fala o seguinte: olha, você tem que revestir-se de toda a armadura de Deus. Ei, meu irmão, você tem que resistir, e essa resistência é se vestir de adorador, é colocar o escudo da fé, é empunhar a espada do Espírito, é pôr a couraça da justiça, é vestir-se do cinturão da verdade,
verdade, é colocar o Evangelho para você andar vitoriosamente durante o dia, em todo tempo falando em línguas. Meu irmão, Deus te deu tudo o que você precisa para viver a vitória que Ele tem para você. Não deixe o diabo tirar o teu glória a Deus, não, meu irmão. Não deixa tirar o teu louvor, não. Não deixa te tirar da posição, não. Diabo, tu não vai me tirar daqui. Você pode me atacar noite e dia, você pode falar noite e dia, mas eu continuo. Eu sou adorador, eu sou evangelista, eu sou o pastor, eu sou o empresário bem-sucedido, o profissional liberal vencedor. A minha família tu não vai levar, não, diabo. Não, pode fazer melhor do que isso. Pode fazer melhor do que isso. Fala pro teu irmão, resista, meu irmão. Sabe, nós estamos vivendo uma sociedade onde a turma é toda fraquinha, Dani. Sabe, o pessoal é fraquinho, cheio de mimimi, cheio, sabe, de, é bullying, olhou mal para mim, não conversou comigo, me tratou mal. Meu irmão, a vida não beneficia aqueles que desistem. Para de escolher a desistência, mas a Bíblia fala, resiste. Amém ou não amém? Eu não tenho respeito por quem desiste. A Bíblia fala que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Por que eu vou ter admiração? Sabe por que te admiro? Os dons e não o propósito. Meu irmão, como eu admiro aquele que apesar da dor, apesar da enfermidade, apesar do vale, apesar da angústia, apesar da solidão, ele se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher. Eu vou morrer adorando, eu vou morrer pregando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Você pode falar isso, meu irmão? Diga glória a Deus. Diga aleluias. Glória a Deus. Aleluia. 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 Dá glória a Deus aí. Essa semana o diabo não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. No teu trabalho, na sua família, na sua saúde, no seu emocional, não vai ganhar nada. Eu vou continuar orando, jejuando, lendo a palavra, adorando. Eu estou pregando tranquilo, né, gente? So far, so good. Sabe o que acontece? Esses dias eu fiz a cirurgia. Aí eu passei a noite, quase 7 dias acordado, praticamente, dormia minutos, sem ar, né? Aí o que acontece? Teve um dia que foi aquela noite longa, de manhãzinha, quando acordei, aliás, quando eu levantei, eu falei, o quê? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fechar a porta na cara do diabo. O diabo vai olhar assim, cara, não entendo esse sujeito. Aí eu peguei lá no YouTube, procurei aqueles corinhos de fogo. Aí de repente apareceu um tal lá, nem sei para que é esse negócio, sabe? Não tem sentido nenhum esse hino. O Joque pede, Moisés não vai morrer. Você está entendendo, gente? Você tem que resistir. Fala para o teu irmão, faz resistência, porque você se torna insuportável para o diabo. O que é resistir? Não é se colocar contra ele, é se colocar nas mãos de Deus. Quando você acorda, quem é que te veste? Quem é que te veste, André? É a Renata, né? Você está lá na cama,
Aí ela põe, é isso que ela faz? Quem é que te veste? Hã? Quem? Fala assim, eu me visto. Sabe o que Paulo está falando para você? Ele está falando, se vista da armadura de Deus. Quando a Bíblia fala em escudo da fé, ele lança os dardos, o diabo, o inimigo, o adversário. Cada parte da armadura é uma área onde ele quer acessar a sua vida, seja na sua mente, seja nas partes vitais, seja, sabe, na questão que sustenta todas as coisas, que é a verdade, na forma como você anda, se é através do Evangelho ou através da tua sabedoria. Quais são as suas armas? É a palavra de Deus, é o escudo da fé. Eu quero declarar, essa será uma semana de vitória. Segunda, terça, quarta, e nós vamos estar adorando a Deus aqui na quarta, aí quinta, sexta, sábado, domingo. Será uma semana de poder, uma semana de vitória, porque você vai levantar já de joelho na presença de Deus, dando glória a Deus, agradecendo pelo pão nosso de cada dia, agradecendo por aquilo que Deus preparou.